videozinho. Então, agora nessa aula aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o curso do Baralho Brinca Yoga e sobre o baralho. Ele está dentro da formação em Brinca Yoga, ele entra como um material didático para você. Então, eu vou te apresentar um pouquinho, né, algumas coisas de como foi concebido o baralho, tá? O baralho, ele é composto de 60 cartas, tem 18 adesivos, você recebe um joguinho de tabuleiro do mesmo tamanho das cartas, né? Aqui, ó, com a explicação atrás de como usar. Você recebe 2 videoaulas muito especiais, uma de yoga para famílias, online, interativo, com as cartas do baralho grandes na tela para você ver e brincar com a sua família, ou para você aprender e reproduzir com as crianças, né? E uma videoaula com César Obeide, que eu vou passar daqui a pouquinho, que é o escritor que fez as poesias, ele fez uma aula para você aprender a criar as suas próprias rimas. Então, o baralho ele vai com frete gratuito para todo o Brasil, isso significa que ele demora um pouco para chegar, demora uma semana, de 7 a 10 dias úteis, tá? Para quem já comprou, eu mando o código para você poder fazer o rastreio, que é o que todo mundo quer saber, né? Então, aqui o baralho, essa aqui é o encarte, né? O baralho ele vem com um encartezinho, ó, explicando o que é o baralho, tá? Que é esse folhetinho aqui que tá dentro, ó. É isso que eu deixei aí para vocês, até para vocês verem como que ele foi pensado. Então, ele é um baralho que ele foi pensado para aulas de Brinca Yoga, né? Então, ele não é um jogo que foi pensado para dar na mão da criança, para a criança brincar à vontade. Ele não é para quem não tem ideia nenhuma, às vezes. Pode ser, né? Se a pessoa nunca pegou nada, ela comprou o baralho, por isso que também ele tem as videoaulas. É muito importante que as videoaulas estejam juntas, para que a pessoa possa potencializar a utilização do baralho. Mesmo você que já usa outros baralhos ou dá aula de yoga para crianças, né? As videoaulas vão trazer coisas novas para vocês, que eu desenvolvi esses anos com o meu trabalho, tá? Então, o baralho ele foi pensado nessa anatomia das posturas do yoga, né? Nessa divisão de posturas em pé, de equilíbrio, flexão para frente, extensão, inversão, posturas sentadas, deitadas, e a saudação ao sol. Então, ele tá dentro dessa técnica, né? A gente desenvolve aí, a gente vai chegar nessas posturas. Aqui eu explico você como que você pode usar, que você pode montar sequências, por que que as cartinhas, né? Eu falei em outra aula que aqui na frente ela só tem o nome em sânscrito, o nome em português vai estar aqui atrás, é exatamente para a gente não fixar esta forma no cachorro. Isso pode ser também uma ponte, isso pode ser um castelo, né? Então, por isso que também as posturas em sânscrito estão na frente, para que a gente não limite a forma da postura à brincadeira, né? Ou as músicas. Então, atrás de cada carta você vai ter as orientações, eu vou mostrar, e aqui a gente tem os benefícios, olha, né? Falando sobre o asana, né? Que desintoxica os sistemas, amplia a respiração, ensina o autocuidado, então eu trago isso aí no encarte principal. E essa imagem ficou ruim, gente, desculpa. É uma imagenzinha que tem um resumo de tudo, mas vou passar aqui por ela, ó. Que é essa aqui, olha, aqui a gente tem um gabarito, né? Como vocês estão vendo aqui, o gabarito com cada uma das cartinhas, tá? Elas foram belíssimamente ilustradas, né? Eu achei o trabalho muito rico. Isso aqui veio para a gente começar a pensar no nosso livro. A primeira coisa que a gente fez foi fazer as ilustrações. Eu me apaixonei e falei, não, primeiro de tudo eu vou produzir o baralho e vou deixar o livro para daqui a pouco, mas já está aí as ilustrações de um possível livro em breve, gente. E aqui a gente tem também, né, todas as divisões, como eu falei, né, opa, aqui vocês estão vendo, são essas 6 divisões, lembrando que as posturas de inversão, por exemplo, e todas as cartas, né, para a gente apresentar para as crianças, ela precisa de uma supervisão do adulto, ele vai escolher as cartas, né, você vai ver o que a criança, segundo aquela faixa etária, ela pode usar, não pode, né, como eu falei, ele não é um jogo para as crianças brincarem, né, são 60 cartas, é muita carta. A gente precisa organizar o trabalho com eles, né? Tem uma sequência da saudação ao sol com uma personagem única, exclusiva, vocês estão vendo ali? E tem também esse joguinho de tabuleiro, como eu falei, com as ilustrações na parte de trás, né? E o baralho também foi pensado e desenvolvido por uma ilustradora que trabalha muito com livros pedagógicos, né? Então, ela também trouxe para o meu trabalho, a Simone, essa visão de ter, por exemplo, uma pessoa com a pele mais morena, de ter uma pessoa oriental, de ter cabelos enrolados, de ter uma ruiva,
né, de ter uma morena, então, uma loira, então ele é um baralho que ele está pensando também nessa questão de contemplar o corpo de todos, né, dentro do baralho, isso também eu achei bem bacana, muito legal. Aqui é uma demonstração da cartinha, né? Aqui na frente, como eu falei, a gente tem o nome, né? Trikonasana. Depois aqui em cima a gente vai ter o nome da postura em português, que é a postura do triângulo. Mas como eu falei, né? Esse Trikonasana pode virar uma série de... Pode ser um guerreiro também, ele pode ser um herói, ele pode ser um príncipe. A gente pode denominar o que a gente quiser da postura, né? Dependendo da criatividade que a gente tem. E toda a cartinha vai ter os benefícios segundo Yoga Terapia, que é um estudo que eu faço. Por isso que vocês têm lá na formação do Brinca Yoga acesso ao curso de Yoga Terapia dos Chakras, né? Porque é um desenvolvimento, um trabalho que eu desenvolvi por mais de um ano, com um grupo, ainda desenvolvo, né? Agora mais para mulheres, mas onde a gente busca os benefícios da prática de yoga aplicados à nossa saúde, né? Então, aqui, por exemplo, o Trikonasana amplia a respiração, acalma o sistema nervoso, previne a prisão de ventre. Olha que importante essa postura, por exemplo, se a gente faz uma boa anamnese, sabe que as crianças têm problema de prisão de ventre. Muitas crianças têm esse problema, viu, gente? Muita alimentação com doce, com massa, né, com industriais, então poucas atividades físicas. Então, é uma orientação legal da gente incluir na prática desse grupo, por exemplo, né, os triconasanas, as torções, né, posturas que movimentam aí a região do abdômen. E uma orientação, olha, você pode utilizar um bloco, né, para apoiar a sua mão, e tem também a contraindicação. E o baralho Brinca Yoga, ele também traz uma das brincadeiras, né, chama postura secreta, que é a gente mostrar para as crianças o gabarito, né, então aqui, por exemplo, esse gabarito aqui seria aqui das posturas em pé, o vermelhinho, ó, então eu dou na mão das crianças o gabarito e leio para elas o poema, eu me estico para cima, o triângulo me anima. Essa já está para criança pequena, né? Algumas têm essas dicas, algumas posturinhas são bem facinhas para ter essa dica para a criança acertar. E a ideia não é ganhar, não é nada, né, gente? Ele vem aqui, ele pode chutar, falar, eu acho que pode ser esse Trikonasana aqui, a menininha de vermelho. Ah, pode ser talvez o guerreiro que está se esticando para cima. Então, é muito legal também para eles irem se apropriando de quais são as posturas, como são as posturas, posturas que alongam. Então, tem muito material rico para a gente trabalhar aqui com essa brincadeira, né? E aí, depois que acertou, ou se não acertou, a gente mostra a cartinha e fazemos juntos, né? Então, o baralho também, lá nas videoaulas, eu vou te explicando como que você vai brincar, né? Então, você tem ali nas videoaulas uma videoaula só sobre o jogo de tabuleiro, que você pode usar com dado, sem dado, né? Esse jogo do Brinca Yoga aqui, ó, central, ele mostra aqui, né, que você pode, é uma sugestão, né, que você comece a prática respirando, usando uma postura em pé, escolhendo uma postura de equilíbrio, uma flexão para frente, uma postura de extensão, uma postura sentada, uma postura deitada, porque na prática de yoga a gente tenta passar, né, por esses diferentes por esses diferentes estágios do nosso corpo, né? Da gente trabalhar em pé, da gente trabalhar equilíbrio, flexão para frente, extensão. Então, a gente movimenta a coluna e o corpo de várias formas diferentes durante uma prática, né? Aqui não tem, mas a gente no baralho tem as posturas de torção, por exemplo, que são importantes para incluir, né? Na postura sentado, na postura deitada, a gente tem duas torções aí bem legais também. E aí eu sugiro que a gente termine com relaxamento, mas você pode, por exemplo, começar com relaxamento, se você quiser, né? Você pode sugerir para as crianças, vamos mudar hoje, vamos começar no fim, vamos começar relaxando, né? E deixando depois para o final outro relaxamento no final e a meditação, por exemplo, o respire pode virar uma meditação, né? Essa imagem da criança sentada. Então, o tabuleiro é uma orientação para ajudar. E aí, a gente pode fazer isso usando o dado, né? A criança joga o dado, e ver o número que caiu, um dado daqueles pequenininhos mesmos, né? Daqueles bem que a gente encontra em qualquer lugar, em qualquer jogo, ó. Dadinho mesmo com as bolinhas ou com os números, é bem simples, né? Então a criança joga, esse dado não está incluso, tá? Você precisa ter um dadinho aí, ou você faz, ou produz, ou faz um bem grande, igual eu tenho, super bonito, colorido. E aí, o numerinho que saiu, a criança vai lá e tira a cartinha, né? Então, a cartinha previamente escolhida, essa é uma forma da gente jogar. A gente tem o postura secreta, como eu falei, que eu também ensino vocês, tem a monte a sua sequência, né? Isso aqui na aula da Semana Brinca Yoga, da aula lúdica, a gente passou um pouquinho sobre
essas particularidades, né? Tem a saudação ao sol, como que a gente executa a saudação ao sol com mantras, né? Estão lá os mantras para você. Tem a brincadeira do estátua yoga com as cartinhas escondidas, a brincadeira do amarelinho adaptada ao yoga com as cartinhas, né? E a roda de posturas também são pequenas videoaulas que vão te ajudar a desenvolver e usar e potencializar, né? O uso do baralho. Então, aqui, de novo, são essas 60 cartas, as cartelas de adesivos para você montar as sequências. Eu tenho alunas aqui minhas do Brinca Yoga, por exemplo, que usaram os adesivos num boliche, criaram um jogo de boliche, né? Fizeram pescaria. Então, também é bem aberto esse uso, né? E você recebe uma aula de Brinca Yoga para famílias, como eu falei, né? Tem o jogo, as videoaulas e frete para todo o Brasil. As aulas especiais, essa aula de Brinca Yoga para famílias é uma aula muito bacana, porque eu usei desse recurso aqui do Zoom, coloquei o PDF, então ficou uma aula muito legal, né? Para as crianças participarem e verem as posturas e tal, e uma aula com o querido César Obeide, que foi quem fez, né, junto comigo, esses versinhos, né, para cada uma das posturas, né? Aqui a postura da árvore, eu balanço, mas não caio, toda a força eu atraio. Então, ele ensina nessa aula como você vai criar os seus próprios versinhos, também uma aula de criatividade. E claro, quem participa, quem entra dentro das plataformas do Brinca Yoga, sempre tem desconto especial em todos os outros cursos. Então, você vai ter desconto na formação, você vai ter desconto no Brinca Yoga das Emoções, e se tiverem novos cursos também, né? Então, os meus alunos, eles transitam dentro das plataformas online, dentro das coisas que eu crio, sempre com desconto, sempre com uma condição especial, pensando que são pessoas que já me acompanham, que prestigiam o meu trabalho, que usam material de forma didática, né? Que estão complementando a sua formação inicial. Então, esse é meu pensamento e estimular que as pessoas também se profissionalizem cada vez mais, né? Então, deixa eu ver, terminamos aqui, vou encerrar o vídeo para quem está assistindo depois gravado, né? Esse vídeo sobre o baralho do Brinca Yoga.